Bom, pessoal, eu tinha dito que o próximo vídeo que eu fosse fazer seria sobre um assunto que eu estou estudando. O livro está ali, a câmera não está pegando o livro, tá? Mas já estou na metade dele e assim que eu tiver com o assunto na, ah, bem estudadinho, tá? Porque é uma parte da história de Rio Grande que eu não, apesar de eu já ter lido esse livro, ainda é uma coisa que eu não domino, tá? Mas assim que eu tiver tudo direitinho, eu vou fazer o vídeo. Tá? Bom, o que gerou este vídeo que eu estou fazendo para vocês hoje? Tá? Nós tivemos lá no Fatos e Coisas uma discussão, um debate bem acalorado, tá? Sobre uma questão que envolvia lenda e fato histórico. Tá? Bom, então a questão é a seguinte: lenda e história podem andar juntas? Bom, vão partir do que eu penso, do que eu acho. Tá? Não sei se outros historiadores pensam da mesma forma que eu, tá? Mas é como eu penso. Sim, as lendas e a história podem andar juntas. Porque geralmente uma lenda tem um fundo de verdade. Tá? Geralmente tem um fundo de verdade. Não são todas, tá? Mas geralmente elas têm um fundo de verdade. E para que isso aí serve na historiografia, tá? Ou na história? Porque se a gente pegar uma lenda e desconstruir essa lenda, nós podemos chegar a um fato. Tá? Às vezes pode não dar nada. Tá? A gente pode estudar uma determinada lenda e não chegar a conclusão nenhuma. Mas geralmente a gente faz isso. A gente pega uma lenda, começa a desconstruir esta lenda em cima do conhecimento histórico e de repente a gente chega num ponto onde a lenda torna-se verdade ou próximo da verdade. Tá? Bom, como é que se faz isso? Olha, não tem outro jeito senão estudando. Tá? Tem que estudar. Tá? Bom, qual foi o assunto que gerou essa, vamos dizer assim, polêmica? Tá? Foi a questão de Dom Pedro II ter se hospedado no Hotel Paris. Bom, ali eu fui chamado de sabichão, o dono da verdade, os sócios todos assim. Tá? Bom, eu não sou infalível. Tá? Eu erro, muitas vezes eu cometo erros ali no Fatos e Coisas, e que vem outras pessoas e me corrigem. Tá? Não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Tá? Realmente eu não sou o doutor sabe tudo. Eu não sei tudo sobre a história de Rio Grande, senão eu não estaria estudando este livro para poder passar informação para vocês. Mas quando tem algum assunto que precise de uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, vocês podem estar certo que eu vou fazer essa pesquisa. Tá? Vocês podem ver aqui a minha biblioteca não é muito grande. Tá? Não tem muitos livros. Tá? Mas só que eu tenho acesso a uma biblioteca maior do que a minha. Tá? Que inclusive é da onde veio esse livro, que é a biblioteca do meu pai. Tá? Na realidade, assim, a minha biblioteca até tem bastante livros de história, mas ela tem um número maior de livros escoteiros e livros de música. Tá? São os livros que eu mais tenho. Tá?
Mas acontece assim, ó, eu tenho muito livro sobre a história específica de Rio Grande. Tá? Apesar de eu estar me formando como professor de História do Brasil, eu digo que eu sou especializado na história de Rio Grande. Mas, assim, ó, ainda falta muito, muito para eu estudar sobre Rio Grande, para eu poder chegar e dizer assim, ó, não, agora eu sou o cara. Não, ainda tem muita estrada para percorrer, tá? Mas nesse assunto em particular, tá, que foi tratado, esse aí eu conheço, esse aí eu sei bem, tá? E ali foi dito o seguinte, que Dom Pedro teria se hospedado no Hotel Paris, tá? Bom, abrindo um parênteses aqui, tá? Quando uma, quando uma cidade sabia que o imperador estaria vindo para essa cidade, no caso Rio Grande, né? A alta sociedade já começava a se mexer na mesma hora para saber quem é que ia receber o imperador na sua casa. Tá? Não foi diferente em Rio Grande. Tá? A alta sociedade de Rio Grande se juntou tudo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para poder ver quem é que ia receber Dom Pedro na sua casa. Bom, quem recebeu? O Barão de São José do Norte. Tá? Fechando parênteses agora. Um detalhe daquela época. Imperadores e reis não se hospedavam em hotéis, só em casas. Tá? Nesse caso, a casa do Barão de São José do Norte, que fica a pouco mais de uma quadra do Hotel Paris. Tá? Outra coisa assim, ó, nós não podemos olhar para o passado com os olhos do presente. Tá? Então naquela época era assim, ó, vamos supor, eu quero hoje eu quero ir até as colônias ali de Pelotas para visitar alguma cachoeira. Aí eu e a minha namorada, ou vou eu, a minha namorada e a minha filha, ou vou eu e a minha filha, tá? Ou seja, é sempre um número pequeno de pessoas que vão viajar. Nessa época não. Nessa época, além do imperador e da sua família, vinha toda a corte junto. Era um monte de gente. Na casa do Barão de São José do Norte só ia ficar o imperador e os mais chegados. Tá? O restante foi tudo para o Hotel Paris. Aí entra a questão. Por que surgiu a lenda do imperador no Hotel Paris se ele não se hospedou lá? Aí nós chegamos a este livrinho aqui, ó. Histórias Irreais do Rio Grande, do professor Luiz Henrique Torres, que é doutor em História do Brasil. Tá? Esse livro aqui é um livro de crônicas em que ele pega fatos ou lendas de Rio Grande, tá? Na realidade a maioria são lendas, para não dizer tudo, e faz crônicas, geralmente crônicas engraçadas. Tá? E depois no final ele costuma explicar o fato da onde ele fez essa crônica. Tá? E aqui ele escreve o seguinte: o que de fato ocorreu? Dom Pedro II nunca se hospedou no Hotel Paris. Contudo, deu uma escapadela na madrugada até o quarto já reservado do hotel. E apesar de estar com o rosto parcialmente coberto por uma manta, sua barba foi reconhecida pelo porteiro que difundiu esta lenda. O lenda está entre aspas. O imperador foi ao encontro de uma amante e passou pelo menos 2 horas repousando na hoje famosa cama do imperador. Tá? Ou seja, a
partir de uma escapadela do Dom Pedro II, se criou a lenda da cama do imperador. Tá? Talvez naquela época se soubesse o motivo. E com o passar dos anos, isso aí foi em 1865, tá? Então com o passar dos anos, da cama da escapadela do imperador, passou a ser a cama do imperador, aonde ele dormiu, aonde ele se hospedou. Tá? Não é verdade, não ocorreu isso. Tá? A função daquela cama foi outra totalmente diferente. Tá? E outra coisa também assim, por que eu disse que a gente não pode olhar para o passado com os olhos do presente? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, Dom Pedro II veio para cá com a sua esposa e a sua amante. Tá? Aí vocês vão achar assim, com os olhos de hoje, vocês vão achar isso aí um absurdo. Mas como que o cara veio para cá, vem com a esposa e se encontra com a amante de noite, não sei o que, blá. Isto era normal naquela época. Tá? Bom, vamos pegar o pai do Dom Pedro II. Mais mulherengo do que ele, olha, quando eu vejo os vídeos de um cara que eu sigo no YouTube, o Paulo Resutti, que ele é especializado na história do Brasil Império, tu descobre coisas assim, absurdas sobre Dom Pedro I. Tá? Mais mulherengo do que esse cara eu não conheço, nunca conheci e acho que nunca vou conhecer. Tá? Existe até a possibilidade de Dom Pedro II ter tido um irmão que morava nos Estados Unidos, e existem cartas trocadas entre eles. Tá? Só para vocês terem uma ideia do quanto o Dom Pedro I alcançou. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Dom Pedro I, ele botou para trabalhar na casa dele, como dama de honra da mulher dele, a dona Leopoldina. Sabe quem? A Marquesa de Santos. A maior amante do Dom Pedro I. Tá? A Marquesa de Santos. Foi ela a dama de honra da Leopoldina. Então Dom Pedro botou na mesma casa a amante e a esposa. Tá? Isto era normal naquela época. Tá? Então não se esqueçam, toda vez que vocês forem olhar para o passado, olhem com os olhos do passado, nunca do presente. Tá? Bom, questão das lendas. Como é que a gente faz para quebrar estas lendas? Olha, não tem outro jeito. É estudando, é lendo. Tá? Eu aconselho livros. Principalmente livros assim, como esses aqui, livros bem antigos. Tá? Esses livros vão, desse aqui, 4 são sobre Silva Paz, um é sobre Tamandaré, um é sobre o Marcílio Dias e o outro é sobre o Bento Manuel. É o único livro que não é de um personagem daqui de Rio Grande. Tá? Livros. Eu ainda prefiro mais os livros do que a internet, porque dificilmente a gente vai ser enganado num livro como pode ser enganado na internet. Tá? Então, assim, nós temos um grande, mas um tesouro na nossa cidade. Se vocês quiserem estudar a história, conhecer a história, desconstruir lendas, tá? Nós temos a Biblioteca Rio-Grandense. Aquilo é um tesouro. Tá? Se eu chegar lá na Biblioteca Rio-Grandense, eu vou achar coisas lá fantásticas. Fantásticas. E me dispondo a ter um pouquinho mais de gastos,
eu tenho acesso a um acervo fotográfico fantástico, fantástico. A Biblioteca Rio-Grandense é um tesouro, tá? E é lá que a gente desconstrói mitos, porque lá está a informação, tá? Aliás, mitos não, lendas, desculpe, lendas. Lá está a informação, tá? Eu tenho o meu acervo histórico aqui, de livros históricos, tenho acesso à biblioteca do meu pai, que tem muitos livros, e se eu quiser, eu ainda tenho acesso à Biblioteca Rio-Grandense. Tá? Então, quer dizer assim, ó, olha quanto a gente tem de oportunidades na nossa volta que pode nos trazer informações de Rio Grande e que sejam informações corretas e não lendas. Então, em resumo, a lenda tem valor? Tem. Mas a lenda tem um valor para que o historiador ou a pessoa que é interessada em história desconstrua a lenda para chegar, desconstrua o imaginário para chegar no real. Isso que é o interessante da lenda. Então, a lenda é importante para historiografia? É. Mas tem que se ter muito cuidado, porque senão uma lenda pode acabar destruindo com a história. É muito perigoso isso aí. Tá? É um caminho, as duas andam ali meio que lado a lado, mas uma pode atropelar a outra. Tá? Então tem que se ter muito cuidado com as lendas. Tá? Bom, vou terminar esse vídeo, que já deve estar longo, porque eu não consigo fazer um vídeo curto. Mas assim, ó, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês a diferença entre lenda e história, tá? E que a gente possa assim, ó, debater sobre essas coisas dentro do grupo, de forma que a gente consiga passar os conhecimentos de forma civilizada, tá? Sem xingamentos, sem brigas, tá? Cada um passa a sua informação e vai indo com calma. Eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, tá? Eu tive um debate, já tem um bom tempo, tá? Foi lá no início do Fatos e Coisas. Eu tive um debate com um cara chamado Jefferson Dutra. Tá? Tive um debate com ele muito acalorado sobre o Forte Jesus Maria e José. Eu com as minhas teorias, ele com as teorias dele. Tá? E nós fizemos um debate ali, ó, foi assim, um debate ferrenho. Tá? Em nenhum momento eu ofendi o Jefferson Dutra e em nenhum momento o Jefferson Dutra me ofendeu. Tá? Um debate extremamente saudável, que com certeza serviu para aprimorar os conhecimentos do Jefferson Dutra e serviu para aprimorar os meus conhecimentos. Isto é que é o legal. E esses debates são essenciais quando a gente está lidando com lendas. Principalmente com lendas. Para que a gente desconstrua as lendas e chegue à verdadeira história da nossa cidade. Tá? Obrigadão pelo vídeo, por assistir o vídeo. Tá? Dê o seu like aí. Curta a nossa página. Tá? Quem não curtiu ainda, curta a nossa página. Para que a gente continue e ative lá o sininho para quando a gente postar novos vídeos vocês receberem o aviso.
tá? Para que a gente continue trazendo mais vídeos para vocês, mais vídeos interessantes, com bastante história de Rio Grande. Se preparem para o próximo vídeo, tá? Porque daqui a pouco eu estou terminando de ler o livro e vai ser um vídeo bem interessante, bem legal, sobre uma parte de Rio Grande que eu acredito que não seja tão estudada, tá? Muito obrigado, pelo menos não nas escolas, né? Mas nós vamos tentar passar aí pro YouTube para ficar para posteridade, tá? Muito obrigado, brigadão, valeu por assistirem o vídeo e até o próximo.